Shalom, shalom, povo de Deus. Retornamos a mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Estamos recebendo hoje a pastora Mayra. Amém. Voltamos. Glórias a Jesus. Deus seja louvado. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Esperar os irmãos entrarem. Me sinalizem, por favor, se vocês estão ouvindo perfeitamente, se está ok, né? A live caiu. Vocês estão ouvindo perfeitamente, não está travando, está ouvindo som. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. É assim mesmo, gente. É batalha, né? Todas as vezes que a gente se posiciona para servir o reino, para servir ao Senhor, é assim. É o nome dele que está sendo glorificado e exaltado. É só a senhora aceitar, tá? Eu já enviei. Tá conseguindo? É assim mesmo. Deus seja louvado na tarde desse dia. A senhora tem que aceitar o convite que eu estou enviando, tá? Aí consegue participar. Glórias a Deus. Voltamos. Glória a Deus. Agora sim, tem que esperar eu enviar o convite, porque se mandar, não entra, né? A gente vai ter que Caiu, né? retornar do início, porque caiu, né? Não sei o que houve, mas a gente sabe que existe, né? Uma Uhum. interferência, existe algo que tenta impedir para que o nome dele não seja glorificado, para que vidas e pessoas não sejam alcançadas, mas Sim. maior é o Senhor. Amém? Amém. Seja Eu bem-vinda, vou conta resumir. seu Amém. Glória a testemunho. Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estava retornando aqui, né, há 7 anos atrás, como eu estava dizendo para vocês, né, o Senhor recolheu meu filho, de 3 meses, né, quase 3 meses, perfeito, saudável, né, e eu já cristã, servindo ao Senhor, como eu disse, e eu cheguei no bercinho, ele estava roxeando. E eu fui socorrer ele, né? E eu lembro que muitos vizinhos, muitas pessoas chegou, como eu parei aqui, né? As pessoas chegaram para me ajudar, né? E e rapidamente, apóstola, eu morava perto do resgate do SAMU. Eu morava perto, morava coisa de minutos deles. Eles chegaram ao resgate, né? Que eu sou de São Paulo, né? Não falei, mas eu sou de São Paulo. Agora, hoje eu estou aqui pro lado em Goiânia, né? Na verdade é em Umas, que é do lado aqui, né? Goiás, tem 2 anos, mas eu sou de São Paulo, ali mais pro interior. E na época foi lá que aconteceu isso, né? Minha mãe, minha família é pra cá, do Goiás, tá em Goiás. E quando eu passei por isso, estava eu e meus filhos em casa de Deus. Eu lembro que o SAMU chegou, eu estava muito desesperada. Só que antes do SAMU chegar, eu tive uma atitude. Eu peguei o meu óleo ungido, eu lembro direitinho. Eu não sei se ela retornou para a live, mas a minha prima que estava na live, ela lembra porque foi ela que vestiu meu filho para ser enterrado. E, e eu peguei o óleo, apóstola, e ungi ele. Porque a gente que é gerada no monte, eu tinha muita fé. E as pessoas olhavam em mim e falavam, você tem muita fé. Eu falava, glória a Deus. Mas eu não sabia o que eu ia passar, né? Meu Deus. E aí, eu não sabia. E aí eu falava, amém, né? Porque eu criei, eu entrei de cabeça, né? Porque se eu entrei de cabeça onde eu não devia, quando você vai pro reino, você também entra de cabeça, né? Você vai com tudo. Você servia Jesus. E aí, eu peguei o óleo e falei, não, isso aqui. No fundo, eu sabia que algo grave estava acontecendo. Eu fiz os vizinhos, como eu disse, subiu rapidamente, mas segundos antes eu peguei o óleo, ungi ele, orei,
Na época, eu fiz a minha oração e falei, Senhor, isso é um testemunho. Eu lembro que eu declarava isso. Isso é um testemunho, ele vai acordar. Ele tá só passando mal, é coisa de bebê, eu pensando. E realmente era um testemunho, mas não era do jeito que eu pensei, né? Meu Deus. E aí, apóstola, esse casal veio, foi o Anjos também na minha vida. Ele fez os primeiros socorros no bebê, que tem todo um cuidado ali, né? O SAMU chegou. Me tiraram do quarto e ficaram ali em torno de quase 40 minutos com meu filho tentando reanimar ele. E eles não conseguiram. E eu, apóstola, a cozinha do apartamento era pequenininha, né? Geralmente é pequena. Me contaram, eu lembro um pouco de relance, mas me contaram que eu punha, e eu realmente, isso eu lembro, eu colocava minha cara no pó, no chão. E a minha oração mudou ali. E eu falava, Senhor, ressuscita o meu filho. Eu falava, eu gritava, apóstolo, eu gritava, 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 gritava. Aquele desespero. Ressuscita o meu filho. Por quê, apóstola? Por quê? Porque eu estava acostumada com sim. Eu estava acostumada com milagre. Deus faz. Nós vamos chegar lá. Eu estava acostumada com milagre, eu estava acostumada com sim, com livramento. Eu já tinha sofrido 2 acidentes. O meu filho, o primogênito, né, de 13 anos, ele tinha, louvado seja Deus, ele tinha, com 3 aninhos, ele deu meningite. Mata em 24 horas, Deus deu livramento pro Rafael. Dentro de um hospital, ele levou uma apóstola lá naquele hospital. E eles não deixaram ela entrar, mas lá na porta, que Deus, hoje ela descansa no Senhor, Deus colocou, ela orou e declarou que ele sairia e falou assim, essa criança é um profeta. E ele vai sair desse hospital. E Deus deu livramento ao Rafael em 48 horas de meningite, que mata em 24 horas, sem nenhuma sequela. Ou é sequela ou mata, né? Porque vai pro cérebro, né? Então eu estava acostumada com esses milagres. Eu falei, não, o Heitor vai ser mais um. O Heitor vai ser mais um. Né? Depois o segundo também teve um livramento. Então eu estava acostumada, não, vou orar, vai acontecer e o Senhor vai fazer, quem não, né? Nós cremos até no sepultamento, nós estamos crendo, nós estamos ali na fé. A fé nos leva. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Veio a moça do SAMU. E essa cena eu não esqueço, porque ela veio muito humana, apóstola. Foi outro anjo de Deus. Me abraçou e falou assim, mãezinha, eu quero dizer para você uma coisa, seu filho é lindo, seu filho é muito bem cuidado, porque eles olham tudo, né? Porque a morte foi em casa, então é natural. Eles olham, seu filho é muito bem cuidado. Só que eu quero dizer para você que nós trabalhamos todos os dias com isso, e isso chama síndrome da morte súbita. Não tem causa. Agora, nós fizemos de tudo, mas ele não resistiu. A apóstola, eu chamo abriu ali. E eu recebi na hora, um profeta me disse assim, porque eu gritava, eu não acreditava. E ele me disse assim, Mayra, Deus te deu. Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não aceitava aquela palavra. Eu não aceitava, sabe? Porque é muito fácil você falar. Mas quando acontece, né? Eu vou abrir até um parênteses, porque quando a gente abre esse parênteses, o Senhor quer falar com alguém. Né? De repente essa pessoa ela vai, eu tenho certeza que ela vai ouvir, alguém que necessita vai ver. E você tem que prestar muita atenção quando alguém está passando uma dor dessa, né? O que você, a forma que você aborda essa pessoa, como que você vai tratar dessa pessoa? Você que é líder, você que pastoreia, você que dá o aconselhamento, você tem que tomar cuidado, porque meu irmão, a pessoa está na mão do oleiro, é o oleiro que quebrou ali, ela está despedaçada, mas na mão certa. Né, apóstolo? Então, assim, você tem que saber abordar. Eu me lembro que quando o Heitor faleceu, ele deu o decreto, né? Eu estava acostumada, como eu disse, com sim, eu estava acostumada com o livramento, mas naquele dia eu gritava tanto na cozinha, ela me deu o que não resistiu, e eu, pela primeira vez, eu ouvi o não. Eu ouvi o silêncio de Deus. E eu vou dizer para vocês que o silêncio de Deus tem barulho. Você pensa que é terrível. Ele é terrível. Eu ouvi o silêncio de Deus. Naquele dia, naquele apartamento. Ele disse não. Porque eu era acostumada, você acostumar com sim é muito fácil. Mas você continuar na presença, apóstola, e crendo. Você continuar na presença indo para um funeral, né? E o funeral, Deus simplesmente não cancelou. Ele falou, esse vai. Esse vem. Porque esse está comigo, mas você e sua família que permanece comigo na minha mão. Esse já está nos braços do Senhor. Agora você que ficou que vai fazer a diferença. Entendeu? Só que não é fácil, né?
A gente falar hoje eu consigo, né? Claro que a gente se prepara muito para vir aqui falar, não, você pode fazer uma ideia, não é fácil. Tem batalha, tem guerra. Muitas pessoas perdem entes queridos. Eu não gosto da palavra perda, né? Porque depende muito, né? No meu caso, o Senhor simplesmente pegou, tomou para si. Mas, assim, são outras situações que a pessoa está passando, que para ela não tem jeito, não tem solução. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem solução. Porque Deus, ele é especialista, apóstolo, em pegar tragédia, em pegar a situação, assim, que para você não tem... Você morreu. Você morreu, você é viva, você está só em pé, mas você já está morta. Ele é especialista em pegar essa situação e fazer bênção na vida de muitas pessoas. E eu vou só voltar aqui uma coisa muito importante. Entrou muitas pessoas no meu apartamento, mas entrou uma mulher morena, apóstolo. Ela não era dali, não era do condomínio, nunca vi na minha vida. Ela segurou eu em cima da cama, meu filho ficou ali, até o IML buscar, eu e meu esposo ficou em cima do meu filho umas 4 horas. Pensa. Chorando, chorando. E essa mulher morena entrou, segurou nos meus 2 braços, olhando no meu olho e falou assim, moça, eu não te conheço. Mas Deus me mandou aqui para dizer para você enxugar suas lágrimas. Porque muitas vidas vão ser alcançadas através desse testemunho. Essa criança veio com dia, data e hora marcada. Você foi apenas um canal, aleluia, na vida dessa criança. Agora vamos orar e entregar ela ao Senhor, porque eu não tinha força para fazer aquela oração. Mas aquela mulher, irmã que Deus mandou, tinha. Ela foi lá para isso. E ela fez. Seguimos, né? No dia seguinte ia ser o enterro dele, foi na madrugada, né? Demoraram a liberar. E a gente foi. Aí enterramos tudo e assim, eu vou dizer uma coisa, quando você passa uma situação dessas pessoas, apóstola, ela diz assim para você, você deve ter visto muitos casos semelhantes, provavelmente. Ah, mas eu sei que de repente não é por maldade, ela simplesmente quer te dar uma palavra, né? Quer te dizer alguma coisa, ela diz, não, mas de repente, se ele fosse maior, ia acontecer alguma coisa. Ou, de repente, será que é com você? Porque você viu coisa que você ouve muitas coisas, né? Eu confesso, eu tava com a cabeça tão... Eu ia trucidar quem falava isso pra mim. Porque Deus, ele não é obrigado a te explicar nada. Não, Ele não explica nada pra ninguém. não. Entendeu? E hoje em dia, eu entendo as pessoas que querem se agarrar numa doença, elas preferem. Elas preferem se agarrar... É muito forte, né? Glória a Deus. Deus está na live, né? Elas querem se agarrar na doença, elas querem se agarrar num pretexto, né? Mas Deus, apóstola, ele me disse o seguinte, eu lembro que no dia eu disse assim, eu nunca mais vou sorrir. Foi o que saiu da minha boca. Eu nunca mais vou dar um sorriso. Eu não vou conseguir, eu tinha mais 2. E pequenininho, eu falei, eu não vou conseguir sorrir. E uma pessoa olhou para mim e disse assim no dia inteiro, um dia, há 7 anos atrás, você vai saber que esse dia aqui do enterro foi o divisor de água na sua vida. E outra pessoa, uma grande mulher de Deus, disse assim, filha, glorifica a Deus porque Ele está te provando. Eu também reconheço que eu não entendi na hora. Porque como é que você fala com uma mãe que está indo enterrar um filho, que Deus ama ela e está provando que ela glorificar, Você não entende né? o processo do pai, você passa. Você só vai entender lá na frente. Com certeza. E ela falou sorrindo pra mim ainda. Eu falei, gente, mas o que é isso? Eu tô indo enterrar meu filho e ela tá dizendo pra mim glorificar. Mas de hoje eu entendo, uma grande mulher de Deus, né? E tudo bem, fomos, passou. Me levaram para médicos, eu cheguei a entrar numa depressão, sim. A família acolheu muito a mim, né? Todos sofremos, né? Ninguém esperava. Mas eu achei que eu não iria mais conseguir ir na igreja, eu achei que, sabe? E aí um dia, um pessoal bateu na minha porta, apóstola que eu não conhecia, e esse pessoal falou assim, moça, vem visitar a nossa igreja. É uma igreja pequenininha, simples, gente, mas muito simples. Sabe aquelas pititicas, assim, que Deus te leva lá no... De repente você não quer uma igreja, você quer um pititinho. Não, vamos ali, eu tava até assim, tava tão sem força. E eu falei, insistindo tanto, foram umas 3, eu acho, e eu fui. Cheguei lá, tinha um apóstolo de outro estado, nem era da cidade. Foi uma visita dele. E ele chegou, ele saiu daquele altar e ele pôs a mão na minha cabeça. Inclusive, a minha prima que trocou meu filho estava comigo nesse dia. E ele disse assim, ele não me conhecia. E Deus derramou muitas promessas ali. Ele disse assim, filha, tu
tu não quebraste a aliança que tem comigo. Ele falava com muita autoridade. Tu não quebraste a aliança, porque eu, apóstolo, nunca apontei. Eu nunca falei, eu nunca, gente, nunca esbravejei, fiquei rebelde com o Senhor e culpei a Deus por isso, não, porque se ele, sabe aquele louvor? Eu sempre tive muita cautela com o que eu louvo. Hoje eu tenho mais ainda, né? Porque eles acham lindo muitos louvores, né? Mas você tem que tomar cuidado com o que você está declarando, não é verdade? Então, aquele, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, se ele continua sendo seu Deus, entendeu? Então, assim, ele derramou muitas promessas na minha vida, eu chorei muito, eu tava muito sangrando muito, a ferida tava jorrando sangue, né? E ali, devagarzinho, sabe aquele tanto de carrapicho, aquela tanto de sangue, aquele tanto de dor, e foi indo, e Deus foi trazendo pessoas, profetas e profetas, sempre cuidando de mim, né? Ali, e foi me puxando, me tirando da depressão, sabe? Eu tomei muito medicamento, e um dia eu estava em casa, no apartamento ainda. Eu demorei em torno, um dia eu fui nessa mesma igreja, na segunda vez que eu fui, Deus usou uma pastora e disse, filha, eu já preparei um outro lugar para ti. Tem labaredas de fogo em volta da tua casa, você não fica nesse apartamento. E realmente, não era para mim ficar lá, né? Porque tem pessoas que, enfim, mas Deus não me queria ali pelo meu quadro, né? E aí, apóstola, eu fui, né? E o Senhor ele foi me resgatando, me resgatou, Deus me puxou, meu Deus, Deus me segurou pela mão forte. Porque a nossa força, apóstola, ela não tá em nós. A nossa força, eu até falo, esses dias Deus tem falado muito comigo, hoje eu entendo por quê que é dessa palavra, né? Que a nossa força está nele. Davi buscou força nele, muitos profetas buscou força nele, né? Porque nós mesmos não aguentamos, né? Não. De repente, muitas pessoas que estão aqui ou vão entrar, vão ver, elas estão passando por situações, por perdas que elas não estão entendendo nada do processo que elas estão passando. Mas eu vou falar, Deus não explicou nada para Jó. A única coisa que nós sabemos, apóstola, é que Deus queria esfregar na cara de Satanás a fidelidade de Jó. Isso nós sabemos, mas Jó não sabia. Deus não explicou para ele, né? Ele não explicou. Deus não precisa, ele não é obrigado a explicar nada para nós. Alguns profetas na palavra ele explicou, outros não, né? E para mim eu fui uma dessas, ele não precisava me explicar. E ele falou um dia, eu lembro nitidamente, uma coisa eu falava assim, Senhor, eu não consigo compreender. Porque é claro que a gente fala, né? Eu não tô no mundo. Olha bem, eu não tô no mundo. Eu não tô nisso. Eu não tô naquilo que tá acontecendo. Foi por causa de quem? De quê? Ele não tinha nada, ele falou assim, eu levei perfeito, para você ver que eu faço como, quando, do jeito que eu quero. Eu levei perfeito, eu levo dormindo se eu quiser. Né? Apóstolo, ele não precisa de motivo. Ele faz o que ele quer, ele é Deus. As pessoas precisam entender, é isso que ele me fez entender, a soberania dele. Entendeu? Porque o negócio, a gente tem mania, né? De pensar que, é por causa de alguém, é por causa de alguém. É por causa de alguém que isso aconteceu? Não, amor. É por causa de mim. O tratamento era comigo. O alinhamento era comigo. Entendeu? O particular, o profundo, aquele... Sabe, eu quero ir mais fundo? Como Ezequiel foi? Era comigo. Era comigo, apóstolo. O negócio era comigo. Porque eu sempre fui... Eu sou e sempre fui uma mãe. Mãe mesmo. Mãe é uma palavra completa. Mãe é uma palavra completa. Né? Assim como não também é uma palavra completa, mãe também é uma palavra completa. E eu sempre fui muito coruja com os meus filhos. Quem me conhece sabe. Então era algo que não entrava na minha cabeça. Sabe? Só que Deus, ele falava, não é por A e nem por B. É porque eu tenho algo com você. Eu falava, Senhor, qual é o motivo? Eu só queria entender. Qual é o motivo de uma dor dessa? O que bem é esse que vai fazer uma dor dessa? Eu não vou conseguir me levantar. E um dia, né, eu lembro que eu orando, o Senhor falou assim, pare com todos os remédios. Pare com todos os remédios. Porque eu tomava remédio demais. Os médicos, eles querem, a gente não entra nisso muito, mas eu sei que existem casos, mas os médicos, eles querem, quando é depressão, né, apóstola, eles querem te tirar daquilo. Então, eles me medicaram. E um dia o Espírito Santo falou assim, pare com os remédios. Né? E eu lembro que ela era muito alta. E ela foi diminuindo para mim. Ela foi diminuindo? Não, ela foi aumentando. Eu que fui diminuindo, né? Porque o Espírito Santo foi mandando, meu marido não falou nada, eu fui parando, falando até não. E comecei a orar e ouvir muito mais ao Senhor, sabe? Um consolo.
Eu comecei assim, o Senhor começou, Ele cuidou lindamente. Um dia eu fui na igreja e uma grande mulher de Deus também disse assim, você é como um jardim do Senhor. Só Ele tem acesso. E é algo muito bom a gente pontuar, porque às vezes as pessoas estão passando por uma situação, apóstolo, e ela pensa que Deus não está vendo ela, porque eu pensei isso. A grande Mas Deus maioria está, pensa assim e fala assim. mas Deus está vendo. Ele não só está vendo, como você é o jardim dele. E ele tem acesso. E é interessante dizer que depois que o Heitor faleceu, o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu trago isso. Há um tempo eu não falo, né? Hoje eu estou tornando a falar que nós temos um botão de acesso. A gente tem. Eu tenho um botãozinho de acesso. Porque assim, tem horas, porque nós não somos ninguém perfeito, apóstolo. Tem hora que a gente tem que puxar ali o equilíbrio, né? Tem que ter um, né? E nós temos um botão de acesso. Quando o Espírito Santo aperta aquele botão, você lembra de tudo? Você dá uma olhadinha no retrovisor, não sem dor, mas você olha, sabe? Para lembrar da onde ele te tirou. É muito importante você lembrar, sabe? E aí eu lembro, né? Hoje eu tenho, Mayra, você superou? Você, assim, a palavra, eu creio que sim, mas a saudade continua. A saudade continua do meu filho, né? Hoje ele teria 7 anos, né? A saudade continua do meu filho, só que a graça do Senhor aumentou em mim, né? Não é que eu estou conseguindo falar aqui como que ela está conseguindo? Porque, apóstola, é muito triste eu te dizer, mas eu conheço pessoas que eu amo muito, 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 que não suportou, viu? Não suportou. E eu vejo, eu falo, Senhor, como que eu suportei? E essas pessoas não suportou, mas como que eu suportei? Por que eu? Por que essa pessoa não suportou? Ela era tão mais usada do que eu. Porque eu suportei essa pessoa. Não, quantas vezes eu questionei o Senhor? E o Senhor falava para mim, falava assim, sempre cuidando, sempre, sabe? Foi algo assim devastador na época para mim. Mas o que o Senhor trouxe, que eu entendo hoje de propósito para minha vida, para a vida das pessoas, é que a gente está vivendo uma época, apóstola, de uma geração que é um Deus de barganha, sabe? Uma geração, né? Muitas pessoas, não vou generalizar, mas muitas, querem um Deus que, se Deus fizer, eu vou fazer. Se Deus fizer, eu vou fazer um propósito, eu vou cumprir. Não, se Deus fizer, não, meu querido. Deus, ele faz se ele quiser. E se ele quiser te abençoar, ele te abençoa. E se ele não quiser, ele não vai te abençoar também, porque ele é soberano, né? Acho interessante, as pessoas oram muito o Pai Nosso. O próprio Jesus disse ali que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Aqui em Jeremias ele está falando. E eis que o vaso não ficou da forma que ele queria. Porque não é da forma que eu quero que você quer, é da forma que ele quer. Não adianta. Sempre será da vontade soberana dele. Sempre. Como é né? que foi esse teu processo? Porque a gente gravamos a primeira live, mas caiu e a gente retornando para essa segunda e ficou sem o início. Pessoas que entraram depois, não, né, talvez devem estar se perguntando. Você ficou grávida do seu terceiro filho e o seu filho nasceu e no mesmo dia, como é que foi? Você veio para casa e ele teve a morte súbita, foi isso? Não, o Heitor, ele nasceu, no início eu falei, né? O Heitor nasceu com 54 centímetros, saudável, ele nasceu de 40 semanas, né? Sim. E ele nasceu perfeito. Fui para casa, normal, tive alta, eu tive uma hemorragia, né? Fiquei uma semana, porque eu fiz uma laqueadura. Eu fiz uma laqueadura. E essa laqueadura, apóstolo, quando o médico me fechou, eu comecei a sangrar. Eu ia morrer ali sem ninguém ver. Quando meu esposo foi me ver, o sangue jorrava no chão. Ele abriu a porta, isso eu não falei, né? Abriu a porta do centro cirúrgico e falou, doutor, minha esposa tá sangrando, vai lá agora. Aí ele foi lá, o Deus vivo, né? Foi lá e cessou aquele sangramento, me deu livramento naquele hospital. Heitor nasceu saudável, estava em casa comigo, amamentava, não tinha problema de saúde nenhum. Porque todos perguntaram, Maria, ele tinha isso, era cardíaco? Não era nada, não tinha nada. No laudo dele, Quantos dias ele ficou contigo? Quantos dias ele ficou com você? Quase 3 meses, 2 meses e meio. Quase 3 meses? Uhum. E o Senhor falou contigo que levaria ele? Falou, isso, falou comigo. Uns 10 dias antes, usou um profeta e falou comigo, porque eu creio, né? A palavra de Deus diz, creia em mim, nos meus profetas, né? O Senhor, ele nos avisa antes de acontecer, e ele disse,
Sim. Mayra, Deus é surpresa dentro da surpresa, ele manda te dizer. Eu vejo um resgate na porta do seu apartamento. Na época eu Uhum. orei, não entendi muito, não gostei muito da profecia, assustei Ele um era o pouco. terceiro filho. Ele era o terceiro Hã? filho. Ele era o Terceiro. terceiro filho. E o Laqui aí seria o último, né? Deus escolhe os primogênitos dele, tá? Nem sempre o Perfeito. primogênito vai ser o primeiro que nasceu. Uhum. E aí eu falei, passou. E quando ele veio com essa palavra, Todos e os essa mesma pessoa. primogênitos são do Senhor. Uhum. Verdade, Ah, vai forte. lá. Quando esse mesmo profeta me entregou essa revelação, ele me disse assim, no dia que ele faleceu, Deus te deu, Deus tomou. Foi o mesmo que me entregou, depois que eu me dei conta. Foi a mesma pessoa. Deus, que falou do resgate, foi a mesma que falou a palavra de Jó. Deus, eu não consegui ouvir esse louvor, de jeito nenhum. E De jeito assim, é algo tremendo você falar sobre isso, porque eu me vi em uma situação parecida, não de perder um filho, mas de perder os pais, né? Porque era algo que eu nenhum. temia muito na minha vida. Eu sou filha única, né? Então, eu temia, né? A gente sabe que isso, a qualquer momento da nossa vida, isso vai acontecer. É a lei, né? Uhum. Da vida. É os pais, é os filhos, perdão, enterrando seus pais. Só que era algo que eu temia muito. E é real. Deus, ele te avisa Sim. antes. Deus, ele te mostra antes. Deus, ele te prepara, tá? E quando aconteceu, eu estava em paz. Eu estava com uma paz que as pessoas olhavam para mim e julgavam. Como é que pode? Ela tá enterrando o pai, ela está enterrando a mãe. Como é que pode ela ter ido para o enterro hoje e amanhã ela está no culto? Como? Claro, por dentro está sofrendo, é uma perda, né? Assim, entre aspas, é algo que é alguém que você não vai ter mais ali, acessível como antes. Claro que a gente sente, a gente é filho, tem um sentimento do luto e Deus respeita isso. Só que Deus, ele te traz uma maturidade, um entendimento e a paz que excede todo entendimento, que independente da situação, o que você esteja vivendo, quando você tem a pessoa do Espírito Santo, meu irmão, te basta. E assim, nós vivemos processos nas nossas vidas que a gente não entende. A gente passa processos e no processo a gente fica, por quê? Pra quê? Por que eu estou passando por isso? Eu sou serva. Eu te sirvo, eu ministro, eu oro, eu canto, eu dirijo, eu faço a tua obra, eu me consagro, eu me separo, eu tenho renúncia diante da tua presença. E isso me aconteceu, na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas chutam o balde. As Uhum. pessoas abandonam o Senhor. Só que elas têm que entender que isso faz parte da vida. Haverá processos na minha e da sua vida que o Senhor irá sim permitir. Aquilo que acontece na vida do ímpio também acontece na vida do servo de Deus. Glória a E Deus. Deus, quando você falou assim, que Deus falou para você que ele não tinha que te dar satisfação daquilo que ele fez quando ele tomou para si aquilo que era dele, aquilo que ele te emprestou, que era o filho. Um dia ele falou isso para mim, quando ele também me deu uma visão sobre uma pessoa, né? Era até na época um pastor, o que ele estava fazendo, e era uma denúncia que eu precisava fazer e ir até essa pessoa. E relacionava até a vida dela. E eu tentei de várias formas entregar a mensagem de Deus para essa pessoa, mas houve algum empecilho, algumas pessoas não quiseram me fazer a ponte, né? Me dar o contato dessa pessoa. E aí eu lembrei, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou na igreja dessa pessoa. Só que no caminho aconteceu algumas coisas, eu não consegui chegar e entregar a mensagem de Deus. Passou-se mais ou menos uns 3, 4 meses, essa pessoa veio a óbito. E ali naquele momento eu me senti muito culpada, né? Eu chorei muito, eu falei, Senhor, me perdoa, eu não entreguei a tua mensagem, eu não fui até a pessoa, não foi porque eu não quis, e comecei ali a falar com Deus, e comecei a me sentir culpada, porque ele tinha me mostrado, né? Me revelado as coisas. E ali na hora, o Senhor me visitou no meu quarto, falou muito forte comigo, e ele falou assim, filha, eu não preciso falar, eu não preciso dar explicação daquilo que eu faço, porque eu sou Senhor.
Todas as coisas foram criadas por mim. E aí ele começou a fazer, me ensinar, né? Porque o nosso Deus, ele nos ensina na prática. E ele chegou e falou assim para mim, o ser humano foi criado por mim. O espírito retorna para mim da onde que ele veio. O corpo, ele volta para o pó da onde ele foi criado, gerado. Mas o que importa para mim, minha filha, é a alma. É a alma que é o centro de todas as emoções. Será a alma que será julgada. Naquele grande dia nós iremos nos apresentar diante do Senhor. É a alma que não perdoa. É a alma que guarda rancor. É a alma que traz a ira. É a alma que gera todos esses turbilhões de sentimentos dentro de nós, né? Ela que será naquele dia que o Senhor vai falar assim, ó, vem. E aí, perdoou? E aí? Né? Liberou? Fez o que tinha que fazer? O que você tem? É um arquivo. O que você está arquivando dentro de você? O que você está guardando dentro de você? Então, a gente não entende os processos com Deus. A gente passa os processos, ele está conosco, ele não nos abandonou. Parece até abandono, mas ele não perde o controle. Ele nos ensina na prática. E todo o ensinamento do Senhor te direcionará a um propósito. Você será uma chave, uma ferramenta, um acesso para outras pessoas que passaram a mesma situação que você. Como é que eu prego? Como é que eu ministro? Como é que eu gero a autoridade de algo se eu não vivi? Que autoridade é essa que eu vou falar, que eu tenho para falar da vida e da morte se eu nunca passei por ela? Como é que eu vou falar da chave da autoridade da perda e dizer com a mesma fala que Deus é fiel? E Deus, né? Deus não erra. E as pessoas que estão em volta de nós, elas jamais irão entender os processos de Deus. Até porque o processo é para mim e para você. Quem vai passar é você. Tem processos que Deus vai permitir pessoas te ajudar. Mas tem processos que ele não vai permitir. Por que ele não vai permitir? Porque ele não divide a glória. Porque muitas das vezes as pessoas estão ali demonstrando uma falsa ajuda, uma falsa preocupação, mas na verdade está torcendo e aplaudindo para a tua queda. Tá querendo, às vezes, ajudar para depois jogar na sua cara e dizer, chegou, alcançou, conquistou porque eu dei, porque eu fiz, porque eu estava lá. Então Deus não divide a glória dele. A gente tem que passar os processos com Deus e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso ver nesse processo que eu ainda não enxerguei e não alcancei esse nível de maturidade? Porque enquanto a gente barganha, briga, bota Deus contra a parede, Deus não irá fazer. E você não vai fugir do processo. E aí um dia também, né, quando Deus veio fazendo um caminho comigo, Deus recolheu a minha mãe e o meu pai. Deus recolheu a minha mãe, né? Primeiro meu pai. No mesmo dia que eu enterrei meu pai, minha mãe teve um AVC. Então foi um período de 4 meses de perdas. Eu mal passei por um luto, eu já estava em outro luto. E do meu pai, Deus me mostrou. Deus revelou, Deus falou tudo. Da minha mãe, mesma coisa. Um dia eu cuidava da minha mãe. Era a fase desse louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tá preparado para cantar isso? A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Tá preparado para cantar isso? Deus me deu e Deus tomou. Eu cantava também esse louvor. Era o período que esse louvor estava em auge. Todo lugar cantava ele, louvava ele. Festividade falava sobre ele, os rádios falavam sobre ele. Mas está preparado para viver a mensagem desse louvor? E aí, quando eu cuidei da minha mãe aqui na sala da minha casa, Deus falou assim comigo. Estou
Estou consertando e irei recolher. Está preparado para ouvir isso de Deus? Porque a gente fala que está preparado. A gente fala que serve Ele em espírito e verdade. A gente fala, eis-me aqui, envia-me a mim, mas está preparado para passar por processo. Está preparado para passar por aquilo que Ele vai falar assim, é meu, eu estou tomando, é meu. Eu permiti que você vivesse, eu permiti que você cuidasse, eu permiti que você tivesse a experiência. Mas está preparado para entregar o Isaac? E aí ele chegou para mim e falou assim, vou levar. Nenhum precisou profeta não, porque já tem profeta dentro de casa. Deus fala comigo as coisas, Deus me mostra. E eu gelei na sala da minha casa, a minha oração não foi, Jesus vai e cura. Jesus dá a última chance. Gente, aprenda uma coisa. Nós somos seres racionais. Deus fala conosco. E Ele já fala o que vai acontecer. Não queira ir por cima da decisão e da palavra de Deus. Apenas aceite ela na posição de filho que você é. Porque Deus, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E aí, a minha palavra foi, seja feita a tua vontade. Só me prepara, Jesus. Não adiantava eu chamar as irmãs da oração do coque. Não adiantava eu ficar correndo para um lado e para o outro, procurando profeta ou profecia. Não adiantava eu subir e descer monte, não adiantava eu fazer jejum, não adiantava, porque Ele já falou, estou tratando e irei levar, irei recolher. Quando Deus fala, meu irmão, Acabou. você só tem que fazer a vontade dEle. Ele sabe de todas as coisas. E eu falei, amém. Passou um mês. Deus deu sinais e Deus recolheu. E eu ouvia esse louvor. Quando Ele falou comigo, era esse louvor que ecoava dentro da minha alma. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, todas as vezes que hoje eu ouço esse louvor, eu lembro dessa fase da minha vida. Então, Deus, Ele te preparou, Mayra. Quantas mães perderam seus filhos? Muitas. Quantas mães, gente, mulheres que perderam filhos, só elas sabem a dor que é. Aquela que é mãe de verdade, né? Nós estamos falando de mãe. Ela sabe. Deus também sabe. Mas através da tua dor se nasce um ministério. É através da tua dor que Deus te levará a propósitos maiores para que o nome dele seja glorificado. Mas primeiro Ele te forja, primeiro Ele te prepara, primeiro Ele te lapida, primeiro Ele te coloca no molde para que o voo venha para o destino que Ele tem para você. Para que outras pessoas sejam cantadas. Ministério não vai falar de nós, vai falar dele, daquilo que Ele faz. Tem gente que fala assim, meu ministério, eu faço, eu aconteço, eu realizo. Você não faz nada, criatura. Quem faz é Ele. Porque Ele quiser hoje tampar a sua boca, Ele tampa. Se Ele quiser tirar a sua voz, Ele tira. Se Ele quiser tirar o teu talento, Ele tira tudo seu. Então entenda, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você realiza é por causa dele. Então vidas precisam ser alcançadas. Deus respeita o período do luto, Deus respeita o nosso processo, Ele sabe, Ele nos criou, Ele nos conhece. Mas através da sua dor, é para que vidas venham ser alcançadas. Sim. Então, Deus também escolhe os primogênitos. Tá? E todo primogênito, ele é do altar, ele pertence ao Senhor. É forte. Não tem outro lugar para o primogênito ficar. Quem é primogênito que está aqui nessa live, ou que vai assistir depois, se você está perdido, se você está no mundo, se você está na bagunça, se você está na baderna, ou se você ainda não foi alcançado, não conhece Yeshua HaMashiach, quero te dizer e te trazer uma mensagem no dia de hoje. Você pertence ao altar, querido. Querida, você pertence ao altar. Você pode dar voltas e voltas no mundo. Não te cabe. Não dará certo. Me perdoe de falar? Vai quebrar a cara. Vai sofrer. Vai sofrer.
vai abrir coisas, negócios, coisas, vai quebrar, não vai dar certo, porque tu é do altar. Quem é do altar não se manda. Quem é do altar, não tem outro lugar que te cabe, a não ser Não. servindo. Então volta pro altar. Aleluia. Volta pro altar. Tem gente que está sendo impulsionada a voltar pro altar através da dor. Deus tem os modos de nos tratar e nos sarar. Ele fala, ele usa os seus profetas, ele usa pessoas, ele fala conosco. Não vem dizer que Deus não fala com você, que ele fala. Não, Deus fala. Deus fala na palavra, Deus fala no louvor, Deus fala através dos sonhos, Deus fala através dos profetas, Deus fala. Ele avisa antes. O problema é o que a gente faz com aquilo que ele avisa. O que a gente faz com a mensagem quando é entregue? Verdade. O que eu faço com a mensagem quando ela é entregue? Eu ignoro o carteiro? Até quando vai ficar ignorando o carteiro? Quanto, meu Deus do céu, tá descendo revelação. Vai ficar ignorando a mensagem. Deus não manda recado. Profeta entrega a mensagem, não entrega recado. Entende isso aqui? Se você está recebendo recado, eu já quero te dizer que não é Deus que está mandando essa mensagem. Tá? Pega esse negócio aqui. Então, não ignore a voz do Eterno. Não ignore. Não ignore. Porque talvez possa ser que você não tenha chance. Isso que é o problema. É quando a gente não tem mais chance. Esse é o problema. Isso. Glória a Deus. Pode falar. E é tão forte, né, que tô olhando o horário aqui. A irmã até comentou, né, que as pessoas não entendem como ela tá de pé. Você faltou aí, né? Como ela tá de pé. E assim foi comigo também, porque as pessoas elas queriam você prostrada. Elas queriam você muito mal, né? Eu entendo quem perdeu filhos e filhas e que está anos e anos e não conseguiu se voltar para Jesus, não conseguiu se levantar mais. Mas, de repente, Deus me trouxe neste dia aqui hoje para dizer para você que Ele fez eu e você para alçar voo no Espírito, como a águia. A águia, ela tá acima da tempestade. Ela passa acima da tempestade, ela é acima. Ele nos fez para isso. Ele me levantou para alçar voos altos. Então, em meio à tempestade, em meio à dor. E isso é para pessoas que, de repente, vai ouvir aqui, tá passando uma situação e acha que morreu. Não, você não morreu. Deus vai te levantar. Deus quer que você vai alçar voos e voos aí, como a águia, no Espírito com o Tem Senhor. pessoas que elas não conseguem sair do luto. Esse que é o problema. Ela não consegue sair do luto. Ela entra junto, ela vai junto, entra em cativeiros de sepultura junto com a pessoa e não conseguem mais sair desses lugares. Eu vejo isso direto, né? Às vezes é um esposo, uma esposa, um filho, um parente. Deus, ele respeita o tempo do luto. Sim. Você está me entendendo? Mas você não pode trazer isso para o resto da sua vida. Exatamente. E impedir as coisas que Deus quer fazer na sua vida. Encerrar a sua vida ali junto com aquela pessoa. É passagem. A gente enfrenta, a gente continua, Mayra, você é um pedaço, esse é um pedaço do meu testemunho. Né? A gente continua enfrentando batalhas, né, apóstolo? A gente continua enfrentando. Mas a gente também, a gente tem lutas, mas a gente também crê nas vitórias que vai ser conquistada ainda na nossa vida. A gente tem lutas, a gente ainda tem batalhas, mas a gente também tem muitas conquistas que nós vamos receber. Né? Então, assim, Deus, ele quer levantar essas pessoas. A gente não pode, como você falou, a gente não pode morar na casa do luto. Não, é passagem. Você está passando por aí. Você tem que entender que o Senhor é soberano, é a soberania dele, a vontade dele, do jeito dele. E assim ele fez na minha vida. O milagre, como se diz, né? O milagre era eu. Não era? Ele poderia ter ressuscitado o Heitor, mas era eu. Eu tinha que voltar. O que eu reparei, né, que você, né, pastora, que a senhora começou a contar, é que você estava acostumada com o milagre. Você estava acostumada de orar e Deus fazer.
Olha a palavra, eu já estava acostumada. Eu já sabia que ele fazia. Eu já conhecia o Deus do milagre, eu já conhecia o Deus do haja. Eu já conhecia o Deus que opera milagres e maravilhas, prodígios. E aí, o que, que Deus faz? Espera aí, você está acostumada, né? Agora eu vou te desconstruir. E ele te deu o quê? A passagem de Jeremias 18. Olha aí. Descendo a casa do olheiro, eu vou te desconstruir. Eu vou quebrar o vaso. Porque o vaso não pode estar acostumado com o trabalho da olaria. Porque Deus, ele é renovação. O céu, gente, ele não é limitado, ele é ilimitado. Nosso Deus, ele é grande na sua realização e no seu efetuar. A gente não pode estar acostumado com Deus. Não. Porque há renovação todos os dias. A palavra que você lê hoje, amanhã, ela pode ser a mesma, mas o ensino, a manifestação, o mover, o alcance, o resgate, a mensagem vai fluir de uma outra forma para quem precisa ser alcançado, para quem precisa ser curado, para quem precisa ser transformado. Então, a palavra se renova. Eu não posso ficar acostumada com as coisas de Deus. Não é assim que Deus nos ensina. Porque senão, o que, que vai gerar em mim? Uma bengala espiritual. O que vai gerar em mim? Uma falsa dependência. E aí, muitas das vezes, eu não vou me posicionar. Porque Deus faz. E tem coisas que ele faz sim, mas tem coisas que só vai acontecer na minha e na sua vida com posicionamento, com movimento, porque o céu, ele é movimento. Então eu preciso me movimentar. A gente precisa aprender que o nosso Deus é Deus de amor, é Deus de maravilhas, é Deus de milagres, mas também ele é um Deus justo. Um Deus de fogo, um Deus que também mata, um Deus que ressuscita, um Deus que resgata, um Deus que leva para si. E ele não deve explicação para mim e para você. Tem pessoas aqui que já têm data e hora marcada com o Eterno. Não queira ficar falando assim, mas por que que aconteceu? Aí as pessoas querem, porque foi doença, foi pecado? Primeira coisa, pecado. A mãe estava em pecado. O pai estava em pecado. A família. Não, gente. Tem coisas que não se explica, se vive e se aceita. Deus falou? Está falado. Ele me deu e ele tomou para si. É dele. Saiba que é vida. É vida. Foi tomado por Deus. É dele. Está com ele. Essa é a paz e esse é o entendimento que a gente tem que ter, que naquele grande dia nós vamos nos reencontrar. Sim. Você está me entendendo? Porque a gente tem que começar a transformar o nosso entendimento para as coisas eternas, para as coisas que vêm do alto, para as coisas do Senhor e sair dos pensamentos e da visão de pequenez das coisas só daqui da terra. Entende? Deus, como você mesmo falou, Deus quer nos levar a níveis mais profundos de entrega e intimidade com Ele. É muita gente falando de Deus, mas estão vazias, ocas. Não tem sentimento, não tem autoridade, não tem vivência para falar das coisas de Deus. Estão liberando qualquer coisa, estão falando qualquer coisa, estão pregando qualquer coisa. E o Senhor não quer qualquer coisa. Ele quer entrega genuína. Ele quer um filtro verdadeiro, um canal de fluir verdadeiro. Estão enfeitando muito pavão, estão botando muita coisa. E o Senhor é tão simples. Ele só quer sinceridade. Ele quer entrega, o arrependimento do ser humano. As coisas estão complicadas e vão ficar piores, gente. O Senhor nos alertou sobre isso. Por que a gente está agindo como meninos e meninas? E, se tudo isso o Senhor nos alertou, a gente é que tem que se posicionar. A gente é que tem que buscar a presença do Senhor. A gente está olhando para as quedas alheias e está esquecendo que nós também caímos. Vamos olhar para o alvo, vamos olhar para o autor e consumador da minha e da tua fé.
Se agarre a Ele, busque a Ele. Enquanto você pode achar Ele, vai chegar momento que você não vai poder encontrá-lo. Vai ter momento que a sua alma vai ter sede. Você vai sentir fome, você vai querer comer da palavra, você vai querer se alimentar, você vai querer mergulhar nessa água e não vai ter. Então valorize enquanto você pode acessar. Acessa, toca, se apresenta, se posiciona, se ergue em nome de Jesus. Sim. Eu sei que é uma live de testemunho, mas Jesus, ele fala e age como ele quer. Porque isso aqui não é meu, é dele. E se ele quer falar assim, é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir. Sim. Porque para Deus, o que importa para ele não é glamour, não é dinheiro, não é o seu status, não é o seu cargo. Não. O que interessa para ele é almas. O céu fica em festa por causa de almas. O Senhor está atrás de você, almas. Ele não quer saber quantos seguidores você tem. Ele não quer saber quantas pessoas você arrasta. Não, é alma. Deus às vezes permite uma live, pastora, por causa de uma alma. Umazinha. Aqui tem mais de 15 pessoas. Aleluia. Mas às vezes Deus quer falar com uma só. Ou com duas, ou com três, eu não sei. Ele que sabe. A minha e a sua parte é ser ferramenta. A minha e a tua parte se permitir ser usada. Só isso. Porque quem faz é ele, quem opera é ele, quem manifesta é ele, a glória é dele, tudo é dele, contribui para ele. Somente isso. Nós precisamos entrar num nível de maturidade de filhos. Filhos. Saber a nossa identidade, a nossa posição dentro de um reino, de um pai tão grande. E assim, importante pautar, né, apóstolo, que muitas pessoas, eu passei por isso, e a gente pensa, nossa, a pessoa não tem sensibilidade com a minha dor, não é que você não tem sensibilidade, a pessoa se sensibiliza sim com sua dor, Sim. Claro que sim. Só que você precisa, como você disse, se posicionar, né? Você não pode morar ali, porque Deus tem coisas maiores para você. Né? Então você passou por isso por um propósito. Então agora é hora de você alçar voos que ele tem maiores do que você imaginou, né? Então assim, através dessa dor aí que você está passando, dessa situação que essa pessoa está passando, Deus vai usar ela como ferramenta na vida de uma alma, que for uma, que for 10, que for quem for, vai ser usada, né? E no dia de amanhã ele vai falar, e o que eu fiz isso com propósito? E cadê o que eu designei você fazer? Você fez? Você tem que ter feito, né? E causa dor, porque se não causar dor, apóstolo, né? Se nada para nós custar, se nada para nós custar, de que vale o evangelho, não é verdade? Então, de que vale? Né? Então é muito forte, né? As pessoas batem no peito e falam, mas se nada te custa, então o que vale, né? Então, assim, ele te prova, assim, ele te prova mesmo, né? E sem fé é impossível agradar ele, né? Mas assim, graças a Deus. Vai passar. Sim. Graças a Deus, tem 7 anos, o Senhor me levantou, minha família hoje é abençoada, bênção de Deus, 2 profetas aqui do Senhor, né? E estamos aí, vencendo, lutando, vencendo, né, todos os dias, e avante, né, servindo o corpo de Cristo, né, e eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade, viu? Amei Nossa Senhora. E, Senhor, o que eu vou falar, e o Senhor fala do Heitor, eu vou falar. Né? Agradecer também a intercessão, agradecer a vida de cada um que aqui está, que eu tenho certeza que vai entrar mais pessoas e Deus vai falar poderosamente, falar para essas pessoas, apóstolo, que Deus tem coisas maiores para elas, que não acabou. Tem muita coisa ainda. Não é o fim ainda. Não é o fim, né? É só uma vírgula, não é o fim. E agradecer muito a intercessão, né, de quem está ali, porque é um testemunho, como você disse, Deus faz da forma que Ele quer. Então é um testemunho, mas também tem libertação.
É um É. testemunho, mas também tem ali a palavra de Deus, né? Ela penetra. Então, tem algo, tem os intercessores, enquanto a Outro gente está aqui, direcionamento. é anjos e anjos intercedendo por nós, né? Então, assim, Sim. eu queria agradecer ao Senhor, agradecer os Amém. anjos dele, agradecer essas pessoas, Glória a esses Deus. canais de bênção, né? Agradecer também, né? Hoje estou conectada, eu tenho o ministério foi o que desperta, mas eu sou conectada no Chamas do Espírito, do profeta Renato Pastene, da profetisa Bruna Pastene, são bênçãos de Deus. Tenho Benção, certeza que Bruna. estão lá na Conheço eles. intercessão, São bênçãos. estão lá na intercessão, Ô, né? glória. Então, assim, são bênçãos de Deus e a cada um que intercedeu por Sim. mim, que está intercedendo por nós, Glória a por essa Deus. live, né? E grandes vidas vão ser alcançadas. Vai crescer muito aí, em Glória nome a de Deus. Jesus. E são alcançadas, né? O que eu recebo de pessoas que chamam, né, e falam: olha, eu vi o testemunho da Bruna, da profeta Bruna. Olha, eu vi o testemunho da pastora Mayra. Meu Deus, como falou comigo. Gente, é assim. Talvez tem pessoas que não dê nada para live. Ah, só mais uma live no Instagram. Ah, só Sim. mais uma. Não é verdade? Mas Deus, através dos testemunhos, está resgatando pessoas, porque houve um comando. Eu não estou aqui 3 horas da tarde por causa de seguidor, por causa. Não, não, não. Houve-se um comando, houve um som do céu. Isso aqui é para quem entende. Houve-se um comando, e ele falou assim: você vai abrir às 3 horas uma live para mim. Eu falei: não, Jesus, peraí, faz esse negócio não. Botar meu rosto em live, faz isso não. Ele falou assim: porque é necessário. Você vai convidar homens e mulheres que têm testemunho comigo. Porque o mundo, as nações, precisam me conhecer e saber quem eu sou. Porque hoje você vai contar de um testemunho, as pessoas não acreditam. As pessoas acham que é armação, que é balela, que você inventou. Por quê? Por causa de pessoas que inventam. Tem pessoas que inventam testemunho. Tem testemunhos rolando por aí nas redes sociais que são mentirosos, tá? Não tem legitimidade no mundo espiritual, não tem autenticidade, não tem vivência, né? Mas aí o Senhor falou assim: chame. Porque quando eles abrirem a boca para falar aquilo que eu fiz, eu vou alcançar, vou libertar, vou transformar, eu vou entrar. E eu falei: amém, Jesus. Então, isso aqui tem um comando. Tá entendendo? Sim. A gente não fica aqui às 3 horas da tarde por ficar. Não, tem propósito, tem direção. Tá entendendo? Tem um alinhamento do céu. Porque não adianta eu fazer um monte de coisa no nome de Yeshua e ele não me mandou fazer. Porque uma coisa eu aprendi com ele ministrando pessoas. Ele falou uma vez ministrando um casal de pastores, anciões já, com mais de 20 igrejas espalhadas pelo mundo. Ministrando eles, tirando eles de cativeiros. E o Senhor mandou falar para eles, pensa. Eu fiquei temerosa. Eu falei: Jesus, como é que eu vou falar isso? E Jesus falou assim. Eu olhava para a esposa dele, eu via um escorpião negro nas costas dela. E aí o Senhor falava assim para mim: ela andou no Egito. E aí o Senhor foi desvendando tudo, né? Foi falando tudo. E aí eu fui perguntando a ela e ela foi confirmando. Eu falei: meu Deus, a mulher já estava cega, paralisada do lado esquerdo, várias coisas por causa desses lugares. E aí, moral da história, para resumir. Eles foram para muitos lugares no nome de Jesus. Viajaram para muitos países, abriram igrejas em vários lugares, fizeram muitas missões, fizeram muitos atos proféticos. Ah, eu vou ali, vou fazer um ato profético, eu vou lá no Canadá e vou fazer um ato profético, eu vou nos Estados Unidos, vou pegar a bandeira, vou lá, vou fazer ato profético. E aí, sabe o que o Senhor falou para mim, para falar para eles? Fala para eles me pedir perdão pela desobediência, porque eu não mandei eles irem. Então eu aprendi algo com o Senhor, que a minha boa intenção não é a aprovação de Deus. Porque você tem que ir onde Ele manda. Você tem que fazer o que Ele manda, o que Ele te comissiona para fazer. Deus mandou tu fazer uma live, faça. Deus mandou tu ir lá para pegar uma caixa de som e um microfone e orar lá na esquina, vai. Deus mandou você ir em Portugal. Vá, minha irmã. Pega a mala, se vista e fala: Senhor, já estou pronta. Envia tudo. Ele vai enviar. Dinheiro, pessoa, tudo. Porque você está comissionada por Ele. Deus mandou você ministrar mulheres. Ministre mulheres. Se Deus mandou você ensinar, ensine pessoas.
faça o que ele mandar. Não faça aquilo que você acha que é bom, você acha que é legal, porque fulana de tal faz, eu vou fazer também. Não, fulana recebeu uma chave, um código, um comando. Ela está fazendo aquilo que Deus mandou. Você vai fazer o que ele está mandando você fazer. E aí eu aprendi com o Senhor, que eu entro em desobediência. E aí o resultado do que eles fizeram 20 anos para Jesus, e o Senhor falou assim, eu não mandei. Eu não mandei eles ir no país tal fazer ato profético. Eu não mandei eles ir no tal lugar fazer. Não mandei. Porque quando ele manda, ele provisiona, ele guarda, ele garante, ele abre os acessos, ele conecta pessoas. As pessoas não precisam te conhecer. Quem te conhece é ele. E é ele que sopra, é ele que envia, é ele que te envia. Não é você que vai lá e que faz. Porque as pessoas confundem o eis-me aqui e saindo para tudo que é lugar. Aí eu vou ali, vou aqui, sai entrando na casa das pessoas. Cuidado, gente. Tem que ter permissão de Deus. Então, hoje eu aprendo isso na minha vida. Eu compartilho isso com vocês aqui. A intenção pode até ser boa. O teu coração pode até ser bom. Pode até ser boa a sua causa. E ter resultados. Mas não tem a aprovação de Deus. E quando não tem aprovação de Deus, eu entro em desobediência. E coisa terrível é entrar em desobediência com o Senhor. Porque a desobediência te afasta de Deus. Sim. Te afasta da proteção. Te afasta do esconderijo. E tem consequências a desobediência. Terrível é, porque não vai falar só de você. Vai falar daqueles que estão com você e ao redor de você. É perigoso. Então, eu deixo e compartilho isso aqui para as pessoas que estão aqui, porque isso aqui é real, tá? Eu vivenciei isso ministrando um casal de pastores anciões. 20 anos de ministério, percorrendo todo o mundo, né? A pastora estava presa em várias dimensões espirituais, sabe por causa de quê? Por causa de fotos que tirou em lugares indivíduos que não era para tirar. Coisas que comprou de países e lugares e trouxe para casa, pontos de acesso. Cuidado por onde vocês têm andado. Deus só existe um. E ele não divide a glória dele. Amém, gente? Shalom, shalom. Obrigado, pastora Mayra, por eu que agradeço. Compartilhar, se dispor, né, tá aqui conosco, servindo ao reino, servindo ao Senhor. Amém? Deus continue abençoando sua casa, seu ministério, sua vida. E aonde que você tocar, abençoado será. Amém? Amém. Um grande beijo aí, um abraço para a profeta Bruna, pastor Renato. Amém? Isso. Shalom, shalom para todos. Obrigado. Amém. Tchau, gente. Um abraço. Amém.